Boa noite, gente. Prazer ver cada um de vocês aqui. Hoje nós vamos dar início a uma minissérie muito especial aqui na nossa mocidade, né? Já quero convidar o pastor Felipe Bentley aqui à frente. Nós vamos orar por ele. Mas nesse mês de julho, pelo menos nos 3 primeiros sábados de julho, nós vamos falar, o Felipe vai falar, na verdade, né? A respeito de um tema crucial para a juventude cristã, né? Talvez alguns de vocês estejam afundados em vício, em pornografia, em masturbação, em vícios sexuais. E esse é um assunto que, de certa forma, é um tabu em muitas igrejas. Mas nós queremos abordar esse assunto de frente. Nós queremos ajudar cada um de vocês que, porventura, esteja sofrendo com esses pecados. Quero orar pelo Felipe. Felipe é o fundador do Ministério Vida Pura. Peço que vocês sigam as redes sociais Vida Pura, tá bom? Ministério Vida Pura no Instagram. Vocês vão ver um conteúdo de muita qualidade por lá. Vamos orar pelo Felipe? Muito obrigado, meu Deus, pela vida do teu servo, que tu trouxeste até aqui para estar conosco nesta noite. Eu te peço, meu Deus, que tu abençoe ricamente enquanto ele nos ensina nessa noite. Que o ensino dele, Senhor, encontre um bom solo em nossos corações. Eu te peço, meu Deus, que tu circuncides os nossos corações para que nós possamos amar a mensagem que nós ouviremos nessa noite. Para que nós a recebamos de bom grado, Senhor. Para que nós sejamos desafiados pela tua palavra, pelo teu ensino, Pai. Muito obrigado pela vida do Felipe. Muito obrigado, meu Deus, pela disposição de nos servir. E eu te peço mais uma vez que tu abençoes, que tu revistas do poder do teu Santo Espírito, para que ele anuncie para nós a tua palavra com autoridade, com poder, de forma que ela produza em nós aprendizado, edificação, quebrantamento e arrependimento. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, Pai. Graças a paz, igreja. Amém. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Como o presbítero André já me apresentou, né? Eu sou o Felipe. Eu sou casado com a Flávia. Nós somos pai da Helena, por enquanto, porque se Deus quiser, em dezembro vem a Lara, nossa segunda filha. Nós temos muito que agradecer. Nós passamos um susto no começo da gravidez da Flávia, mas graças a Deus, essa semana os exames apontaram que está tudo bem. Então, nós somos gratos a Deus por isso. Sou grato por estar aqui, pela primeira vez dando palestra na igreja que eu congrego. Eu cresci numa igreja e nunca dei palestra na igreja que eu cresci. Então, eu sei que o assunto é muito delicado, é um assunto que de fato é um tabu, mas é querer tapar um sol com a peneira, não abordar a questão do que a pornografia e a masturbação têm causado no meio cristão. Será, como o presbítero falou, uma série de 3 ministrações. Então vocês precisam ver as 3. Então semana que vem vocês precisam estar aqui novamente e daqui 2 semanas também. Senão vai ficar faltando um pedaço de tudo aquilo que eu vou falar. Tá bom? Hoje nós vamos começar com a parte neurocientífica do vício. E é muito interessante. Vocês estão vendo esse slide aí? Vocês não sabem, mas talvez muitos de vocês conhecem a pessoa que me ajudou a fazer esses slides, que foi o meu amigo, meu irmão querido, o Dr. Manassés Nóbrega. Então, o Manassés é o autor desses slides. Ele estaria aqui hoje como surpresa para quem conhece ele, né? Mas a licença dele da universidade não saiu. Então, ele queria fazer uma surpresa hoje, infelizmente não conseguiu. Está preso lá ainda. Então, ele é a pessoa que me ajudou a trazer essa parte aí do Ministério Vida Pura. O Vida Pura nasceu em agosto de 2016. Esse ano nós vamos completar 8 anos. Somos um ministério interdenominacional, com uma equipe de 21 pessoas hoje, atuando em diversos estados do Brasil. E hoje nós temos Vida Pura em algumas igrejas já, muitos alunos espalhados, não só do Brasil, no mundo. Temos Vida Pura no Japão e temos Vida Pura na Guiana Inglesa, países que nós fomos lá implantar o ministério. E eu peço a oração de vocês que em agosto nós estaremos indo para Angola, na África, onde nós vamos implantar a primeira fase do Vida Pura na África, que é levar esse trabalho de conscientização e treinar líderes para uma segunda fase, que é tirar meninas em área de prostituição. Né? Então nós vamos fazer um trabalho lá para resgatar essas meninas que vivem em prostituição. Por que vocês não fazem isso no Brasil? A gente gostaria, estamos dispostos, mas as portas estão se abrindo lá.
Também peço a oração de vocês, que nós vamos começar um novo projeto, e aí, se vocês quiserem se voluntariar para trabalhar comigo, nós vamos entrar nos presídios de São Paulo. Nós vamos fazer um trabalho de restauração com aqueles que foram condenados por crimes sexuais. Há um dado estatístico que mostra que 78% daqueles que são condenados em crimes sexuais, quando postos em liberdade, eles voltam a cometer o mesmo crime. Então, aqueles que ninguém quer pôr a mão, Deus tem falado para nós. Vão vocês. E nós vamos. Então, se alguém quiser, as portas estão abertas aí, estamos precisando de novos trabalhadores para visitar os presídios. Advogados já temos, então estamos tranquilos, né? Graças a Deus por isso. Por que a gente começou a falar disso, né? Por que eu falo disso? Porque o meu primeiro contato com pornografia foi com 12 anos de idade. Na mesma época que eu comecei a tocar no grupo de louvor da igreja. Então começo uma vida dupla, uma vida paralela, onde eu estou me desenvolvendo na igreja, participando das atividades, tocando no louvor, e ao mesmo tempo conheci a pornografia e a masturbação. Hoje a média mundial para o primeiro contato com pornografia é entre 6 e 8 anos de idade. E aí, depois de tudo que vocês vão ouvir aqui hoje, vocês vão ver o quanto isso é grave. Por que a média é tão baixa? Porque nós temos hoje mais ou menos 270 milhões de sites pornográficos. Aí eu pergunto para vocês, aonde que está todo esse conteúdo pornográfico? Onde que está toda essa pornografia? Está aqui no meu bolso. Ó. Quem não tem celular aí, levanta a mão. Todos vocês trouxeram 270 milhões de sites pornográficos para a igreja hoje. A um clique. Eu tive o meu primeiro contato vendo um filme que era um filme comum, que no meio do filme tinha uma cena de sexo. Não era um filme pornográfico. Hoje nós vemos séries regadas à pornografia, filmes regados à pornografia. E aí uma criança está lá com o celularzinho, clica em algo indevido e aí toda a inocência dela é roubada. Nós temos meninas no Vida Pura sendo tratadas com 12 anos de idade que já consomem pornografia há 4. Ou seja, teve o primeiro contato com 8. E isso é outro dado estatístico importante. Pornografia não é coisa de menino, coisa de homem. Pornografia é coisa de mulher também. O Brasil é o segundo país no mundo que mais consome pornografia entre as mulheres. Ele só perde para a Tailândia. Então não é algo que é do universo masculino, mas do universo feminino também. Eu fui procurado por uma coordenadora de uma escola, de um colégio cristão evangélico aqui do estado de São Paulo, que ela me relatou um caso de uma menina de 12 anos que estava filmando os amiguinhos no banheiro, tendo relação sexual. Então ela pegava um menininho, a menininha de 12 anos, levava para o banheiro, filmava os dois ali se pegando e chegando às vias de fato, e depois disponibilizava o videozinho para os amiguinhos da sala. É um colégio cristão evangélico do estado de São Paulo. Então o pai coloca o filho lá na escola cristã e fala, agora está tudo certo, está tudo garantido. Não tem nada certo, não tem nada garantido. Então essa é uma realidade que muitas das vezes a igreja não está habituada a enfrentar. Vida Pura fala só de pornografia e masturbação? Quisera eu, mas falar disso era falar só com pré-adolescente mesmo. Então nós tratamos qualquer imoralidade sexual, desejos homossexuais, desejos por crianças, desejos por animais, o nome disso é zoofilia, desejo por ter relação sexual com pessoas mortas, a necrofilia. E exemplos que eu dou para vocês de 8 anos de ministério, de histórias que eu recebo, de um universo 100% cristão. Então imagina você receber a história de um homem que fala para mim assim, eu deixo a minha esposa em casa e vou me relacionar sexualmente com outros homens no banheiro do shopping. E aos finais de semana ele está lá de terno e gravata, servindo como diácono da igreja acima de qualquer suspeita. 40% das pessoas que nos procuram relatam desejos homossexuais e a maioria são homens casados. De novo, todos da igreja. 35% das pessoas que chegam no Vida Pura são pastores, ministros de louvor, professores de escola bíblica. Eu tratei com uma mulher de 32 anos que tinha desejos por criança. Ela tomava conta do ministério infantil da igreja dela. Então essas realidades que muitas das vezes chocam quem ouve pela primeira vez, a gente está careca de saber, e literalmente falando. Então,
é complicado. E vocês precisam estar envolvidos nisso. Estatisticamente falando, alguém aqui pode estar passando por isso. Consumindo pornografia, se masturbando, tendo desejo homossexual. E nós viemos com uma resposta para esses problemas, um passo a passo prático para a restauração de vidas, famílias e ministérios, como a gente costuma dizer no Vida Pura. Porque quem está envolvido em pecado sexual não vai desenvolver nada na vida. Eu, com 21 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a pregar na igreja. Sou de uma família de pastores e missionários da parte do meu pai. E quando eu começo a pregar, eu tinha uma namorada na época que não era cristã. E ela ia me ver tocar no louvor, ela ia me ver pregar, porque eu estava evangelizando ela, certo? Só que quando ela me via pregar ou me via tocar no louvor, acabava o culto, a gente saía da igreja e ia para o motel. Eu era só um hipócrita. Que com 24 anos de idade, no auge da hipocrisia, fui apresentado sem querer, pela graça e pela misericórdia de Deus, a pregação chocante do Paul Washer. E quando eu assisti aquele sermão, eu fiquei arrasado, clamando pela misericórdia de Deus pelos meus pecados. E foi ali, em 2010, após assistir essa pregação, que começa um processo de restauração na minha vida. Através do material do Pure Life Ministries dos Estados Unidos. O tempo passa, o Vida Pura nasce. Eu sei que Vida Pura é a tradução de Pure Life, mas a gente falou que nome não se traduz. Então Vida Pura ia ser Vida Pura e Pure Life seria Pure Life. Parece uma desculpa esfarrapada, e eu acreditava que o nosso trabalho não ia dar em nada mesmo, então ficou esse nome. Mas aí o ministério cresceu muito rápido. Em 2021, Pure Life Ministries abre um trabalho presencial em Brasília. E aí eu falo, agora a casa caiu para o nosso lado. E eu sou convidado a participar de uma reunião lá. E aí eu sou surpreendido com um convite de fazer parte da implantação do Pure Life no Brasil. E o Vida Pura se torna um ministério parceiro do Pure Life. Então, aqueles que nós admirávamos e fizemos um ministério espelho, hoje nós somos parceiros e reconhecidos pelo próprio pastor Steve Gallagher lá dos Estados Unidos. Então, nós damos graças a Deus por isso. Não é um plágio. O Pure Life trabalha com uma chácara aqui no Brasil, onde os homens ficam internados 9 meses para serem restaurados. Lá nos Estados Unidos também. A gente tem um programa totalmente online e bases nas igrejas pelo Brasil e nos outros países que eu falei para vocês. Tá bom? Se vocês tiverem perguntas, vocês vão poder fazer no final, anotem aí. E eu vi que vocês disponibilizaram até um link, né, para quem está em casa assistindo. Eu sei que é constrangedor, mas você pode fazer a pergunta do seu amigo, tá bom? Que não veio aqui hoje, você fica em paz. Eu sei que você não está vivendo isso. Mas o seu amigo que está assistindo pode ter mandado uma pergunta para o seu WhatsApp e você pode fazer, tá bom? Vamos lá? O que é pornografia para vocês? Para o Vida Pura, pornografia é tudo aquilo que causa excitação sexual fora dos padrões bíblicos. Então, tudo que causa excitação sexual fora do padrão bíblico estabelecido por Deus, para nós é pornografia. E aí, vem um detalhe importante, a pornografia ela não é apenas visual, não é só aquilo que você vê. Mas a pornografia ela vai envolver os 5 sentidos. Quero fazer uma pergunta para vocês. Qual o maior canal de comunicação de pornografia que existe no mundo hoje, por exemplo? Alguém sabe? Quase. É o WhatsApp. Ah, o WhatsApp, lógico, porque no WhatsApp que a gente compartilha os links dos vídeos pornográficos. No WhatsApp que a gente manda o nudes. Quem nunca mandou um nudes, não é verdade? É lá que a gente faz essas coisas. Não somente. É lá que você pega o seu celular e fala assim para outra pessoa: boa noite. E você sabe por que você está mandando boa noite para aquela pessoa. O seu coração já está totalmente mal intencionado com aquilo. É no WhatsApp que a gente fala aquilo que a gente não tem coragem de falar olho no olho. É lá que começam praticamente quase todos os casos de adultério. Então isso também é pornografia. Pornografia é aquilo que eu toco, é aquilo que eu posso sentir o cheiro. Por exemplo, nós tratamos 2 casos no Vida Pura. Aí um dia eu estava dando essa palestra, falando as mesmas coisas, e quando terminou, um cara chegou até mim e falou: pastor, eu sou um cara como esse. Teve um cara no Vida Pura que não podia sentir cheiro de café, que tinha vontade de assistir pornografia. Teve um outro que não podia sentir cheiro de borracha. E quando eu dei essa explicação, veio um cara no final da palestra e falou: eu não posso sentir cheiro de sabonete de erva doce.
Você tem sabonete de erva doce em casa? Aqueles da Natura, do Boticário? O cara não podia sentir cheiro de sabonete de erva doce. Por quê? Daqui a pouco vai aparecer um cara barbudo aí, do slide, e nós vamos aprender sobre reflexo condicionado. Quando ele aparecer, eu explico o que tem a ver o café, a borracha e o sabonete de erva doce, ok? Isso é só para vocês entenderem que a pornografia não é só aquilo que você vê. Ouvir também é muito fácil, né? As músicas já com conotação sexual. Eu sou da época da banheira do Gugu, aquela pornografia explícita, passando sábado à tarde, todo mundo almoçando, aquela porcaria passando. Depois veio o bonde do Tigrão, e a gente ouvia aquelas músicas e ficava horrorizado. Mas o que tem hoje nem se compara mais, é sexo explícito nas letras cantadas. Então nós somos bombardeados por todos os lados nos nossos 5 sentidos com conteúdos pornográficos. E de tudo que eu vou falar, vocês precisam aprender essas 2 coisas aí: dopaminas e caminhos neurais. O que são dopaminas? Neurotransmissores, ou popularmente conhecido como hormônios do prazer. A dopamina está muito ligada à situação do prazer, porque tudo que gera prazer produz dopamina no nosso cérebro. As dopaminas, elas são responsáveis pelos nossos movimentos, pela nossa memória e pela sensação de prazer. Então tudo aquilo que dá prazer é memorizado no cérebro. A Helena vai fazer 5 anos, a nossa filha, e ela comeu doce com 2 anos de idade. Comeu um danoninho, foi a primeira vez que ela pôs açúcar na boca, 2 anos de idade. E aí ela comeu aquele danoninho, eu quero mais. Por que ela queria mais? Porque ela sentiu o gosto, o cérebro fabricou dopaminas e ela teve aquela sensação de prazer. Isso foi registrado na memória dela e ela continua querendo comer danoninho. Até hoje. Já se passaram 3 anos e ela continua comendo danoninho. Quando ela tiver 14 anos de idade e eu perguntar para ela: Helena, por que você gosta de danoninho? O que ela vai me responder? Não sei. Acho que eu nasci gostando desse negócio aqui. Ela não vai lembrar que com 2 anos isso aconteceu. Vocês entendem isso? Então por que as pessoas falam que nasceram homossexuais, por exemplo? O Criador fez macho e fêmea, vocês concordam comigo? Vocês já trilharam toda uma exposição de Gênesis aqui, não trilharam? Com o presbítero André? E semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso. Até é ruim falar depois, na sequência, quando alguém já falou sobre tão bem o assunto. Mas eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente. O que é homossexualismo? É algo aprendido desde a mais tenra idade. Algo comunicado, algo construído desde a mais tenra idade. É função do pai construir a masculinidade do menino. E é função do mesmo pai construir a feminilidade da filha. O pai ensina o menino a ser homem, mas ele vai ensinar a filha dele a também ser mulher, no sentido do amor, do cuidado, do carinho e da atenção que ele transmite para essa menina, que vai guardar o coração dela de se entregar numa relação homoafetiva lá na frente com uma amiga, e na forma como o pai trata a esposa. Quando a filha vê o pai e a mãe se amando e vendo esse convívio saudável, ela cresce e fala assim: eu quero um marido assim para mim. Número 1 hoje dos casos de homossexualidade é a ausência do pai. Isso não significa que o pai está morto. O pai está vivo. Quando as pessoas procuram vida pura porque os filhos estão com problema, quem bate na nossa porta? O pai ou a mãe? A mãe. É sempre a mãe atrás de resposta para os filhos. Cadê o pai? Onde os pais estão? Eu tenho uma opinião: os pais estão envolvidos com pornografia. Por tudo que acontece, isso vai minando a capacidade do homem de ser o cabeça do lar, de tomar as decisões, de mostrar o caminho que a família deve seguir. As mães ficam desesperadas em busca de resposta para os filhos. Toda segunda-feira a gente tem uma reunião com pais e mães. Os filhos já se declararam homossexuais,
já abandonaram a igreja, alguns já estão fazendo transição de sexo e as mães estão desesperadas. Então toda segunda-feira a gente se reúne com elas para dar uma orientação prática do que fazer daqui para frente. Os pais pouco se envolvem. Bom, se tudo que gera prazer fabrica dopamina no nosso cérebro, o sexo vai fabricar dopaminas também. Aí você está vendo a foto de um neurônio e embaixo 2 neurônios conversando, fazendo uma sinapse. E aqueles pontinhos alaranjados ali, ilustrando as dopaminas ali sendo produzidas. O que dá prazer vai gerar dopaminas e Deus te fez para sentir prazer sexual, certo? Que horas? Que horas que é a hora de ter relação sexual? Tem certeza? Tem ou não? Ah, tá, é isso aí, tem que ter certeza mesmo. É isso, semana que vem a gente vai ver isso com muito mais propriedade. Mas Deus nos criou para sermos seres que se relacionam sexualmente dentro do casamento. Só que de repente, você liga algo diante dos seus olhos e leva uma informação para o seu cérebro. E detalhe, quando você lê Cântico dos Cânticos, você vê toda uma construção do que é o sexo. O amado cortejando a amada, elogiando a amada. Olha, você parece com as éguas do Egito, a coisa mais linda desse mundo. Não é? O que ele está fazendo? Ele está declarando uma poesia para ela, comparando a beleza dela com algo que era belo, algo que era extremamente belo da criação. Então a gente começa a ver que o sexo ele é uma construção que vai, até chegar no seu ápice e completar o ciclo. E nisso o cérebro vai fabricar dopaminas de maneira saudável até que a relação sexual chegue no fim. E o ciclo vai se completar da maneira como Deus o criou. Mas a pornografia vai levar uma informação para o seu cérebro e essa informação vai começar a bombardeá-lo através de um estímulo visual que simplesmente começa de repente diante dos olhos e faz com que o cérebro comece a fabricar dopaminas. Epa, vamos trabalhar, vamos fabricar dopaminas, a gente vai ter relação sexual, vamos fabricar dopaminas. Ele começa a fabricar dopaminas. Uma relação sexual que tem em média aí 30 minutos, você passa ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, a madrugada inteira vendo pornografia que nem eu ficava. Um dia inteiro vendo pornografia que nem eu ficava. E o cérebro está fazendo o que todo esse tempo? Fabricando dopaminas, fabricando dopaminas, fabricando dopaminas. Em uma quantidade muito maior do que se você estivesse tendo uma relação sexual, por exemplo. Então, ele vai fabricar muito mais dopaminas do que ele deveria. O que ele vai fazer com tudo isso de dopamina? Vai jogar fora? Ele vai absorver todas elas. E é aí que o problema começa a nascer. Uma vez que ele absorve todas elas, os neurônios que estão ali conversando, eles vão acabar se conectando e criar novos caminhos neurais. E aí, por exemplo, tem alguém aqui tirando carteira de motorista? Tá tirando carteira, irmão? Tá tranquilo? Como é que vai ser quando chegar naquela subida lá bem terrível, para tirar o pé da embreagem e acelerar o carro, sem ele voltar e morrer? Tá nervosa não? Ela tá nervosa, tá vendo? Como que é isso quando você tá tirando a carteira de motorista? Você fala, meu Deus do céu, isso aqui não dá, velho. Quem inventou um negócio desse? Né? Tira o pé da embreagem, acelera e o carro não pode morrer nem voltar. E você fica naquele drama. De repente você aprende a dirigir. E o que você faz? Você entra no carro, liga o carro, sai dirigindo, procura uma rádio para ouvir. Aí não é que procura mais uma rádio para ouvir, né? Fica ali no celular procurando uma música para ouvir e está dirigindo. Aí chega uma mensagem no WhatsApp, você responde a mensagem no WhatsApp e está dirigindo. Não pode fazer isso, tá, gente? Mas faz, né? A gente faz essas coisas. E aí o carro está indo normal, velho. Você aprendeu. Por causa da repetição, seu cérebro criou um novo caminho neural e você adquiriu uma nova habilidade. Você aprendeu a tocar um instrumento musical. O Enzo, por exemplo, toca muito bem. Eu toco muito mal. Mas se eu treinar e me dedicar horas e horas todos os dias, eu posso tocar tanto quanto ele.
Ele tem um dom nato que ele se dedica menos, digamos assim, e aprende. Eu não tenho dom nenhum na música, eu vou ter que me sacrificar, mas eu posso chegar lá, pela repetição. E o que a pornografia vai fazer? Pela repetição, ela vai solidificar esses caminhos neurais. E eu vou chamar isso de habilidade? Não, eu vou chamar isso de vício. É por isso que vicia. Por causa do excesso de dopaminas fabricado no cérebro, ele cria novos caminhos neurais. A neurociência diz que é mais fácil recuperar um viciado em heroína do que um viciado em pornografia hoje. Daqui a pouco vocês vão ver algo interessante sobre isso. Mas por quê? Porque a droga química ou o álcool, ele pode ser metabolizado para fora do corpo. Ele sai na urina, sai no suor. Por onde sai toda essa pornografia que você consumiu? Não sai por lugar nenhum, ela é toda absorvida pelo seu cérebro. Por isso que a gente fala que a pornografia é a tatuagem do cérebro. Eu lembro até hoje da primeira cena pornográfica que eu assisti na vida. Eu tenho 37 anos, eu tinha 12. Claro que essa memória ela é reforçada porque eu dou palestra toda semana. Então toda semana eu conto a mesma história. Então a minha memória vai ficando. Mas a pornografia é a tatuagem do cérebro. O que você faz então com o cérebro que criou um novo caminho neural por causa do vício pornográfico? Ele foi instalado aí dentro de você. Aqui começa o nosso problema. Porque o que a gente ouve dos pastores hoje? E eu ouvi isso lá em 2010, quando eu comecei meu processo de restauração. Eu vou orar por você, vai e não peques mais. Ah, meu amigo, você não está entendendo, velho. Isso aqui é um leão que pula em cima de mim toda vez, eu não consigo dizer não. E biologicamente não vai dizer não mesmo. Não vai dizer não. Seu próprio organismo vai te impulsionar a isso. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se alguém aqui já usou drogas e já deu esse testemunho publicamente. Mas conhecendo pessoas assim, nós sabemos que as pessoas quando começam a usar drogas, por exemplo, usam um pouquinho assim de cocaína e já fica muito louco. Só que aí depois, essa quantidade, o corpo vai se acostumando, certo? O que ele vai precisar? Doses maiores, mais quantidade, mais tempo envolvido com o vício. A pornografia vai fazer a mesma coisa. Você vai se habituar com aquilo e o seu organismo vai pedir mais. O que você vai fazer? Você vai passar mais tempo vendo pornografia? Não. Você vai começar a variar o gênero pornográfico. E aquilo que era abominável passa a ser desejável. E quando você menos espera, você vai levar isso para a sua vida real aqui fora. O que isso significa? A pornografia ela anda de mãos dadas com a violência e você passa a sentir prazer com a violência, por exemplo. O segundo gênero pornográfico mais pesquisado no Brasil é a pornografia que leva como título: meu pai me castigou, o meu avô veio me visitar, fui na casa do titio. O que esse título pornográfico está insinuando? O abuso incestuoso. E se você der um Google aí agora, você vai ver que a maioria esmagadora dos casos de abuso acontecem aonde? Dentro de casa, dentro da família. É uma grande coincidência esse ser o segundo gênero pornográfico mais pesquisado na nossa nação? E talvez você se pergunte agora, e qual é o primeiro? O primeiro é o desejo de ver a esposa tendo relação sexual com outro homem. E você nem participar disso. Esse é o gênero pornográfico mais pesquisado no Brasil. O Vida Pura fez uma enquete sobre isso há um tempo atrás. E esse negócio ganhou disparado. E tem vários homens no Vida Pura que têm desejos por ver a esposa tendo relação com outro homem. Vários pastores. Você conhece algum pastor que perdeu o ministério porque passou a ser alcoólatra? Ei, você viu lá o pastor Felipe? Viu o pastor Paulo? Pastor Paulo, te amo, hein? O que aconteceu com ele? Saiu do ministério alcoólatra. Pingus. Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Já viram alguém que saiu do ministério por causa de ser usuário de droga? Você viu o Felipe? O que aconteceu com o Felipe? Cara, tá usando cocaína, velho. Não sei o que deu nele, mas agora tá usando cocaína. Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Eu nunca vi. Mas e pastores que caíram em adultério?
E escândalos sexuais na igreja? Vocês já viram isso? Marido de cantora que foi preso recentemente porque violentou uma menina? É o tempo todo. É o tempo todo. Então, quando eu falo para vocês assim, que olha, o desejo de ver a esposa tendo relação com outro homem, que é vulgarmente conhecido como a categoria dos cornos, e isso é muito real. A gente acabou de tratar um menino de 19 anos de idade que ele falou: o que eu mais quero é ver minha namorada com outro. Imagina só, ninguém toca no assunto e ele casa. O que vai ser desse casamento? O ano de 2023 foi um marco para nós de casais recém-casados. 3 meses, 6 meses de casamento, 1 ano. Meninos de 25, 26 anos, meninas de 24, 23 anos, querendo o divórcio, porque casaram com esses rapazes viciados em pornografia. E aí estavam acarretando um monte de problema que isso traz. Há um ensino errado que diz assim: não, mas quando casar resolve seus problemas. Por quê? Por que existe isso? Há um problema sexual na sua vida. Quando casar, você vai resolver esse problema. Por que há isso no imaginário das pessoas? Não, porque quando eu casar, eu vou fazer sexo todos os dias. E aí eu não vou ter mais esse tipo de problema. Primeiro que você vai pagar é boleto todo dia. Ter relação sexual deveria ser. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7. Mas talvez essa não seja a sua realidade. E tudo bem. Mas um problema neurológico vai ser resolvido só porque você foi lá no cartório e assinou um papel? Só porque o pastor fez uma cerimônia bonita e aí, pá, seu cérebro foi restaurado naquele momento? É assim que as coisas acontecem? Não. Então nós temos um problema aí. O segundo problema é a tal da ocitocina, conhecido como hormônio do amor, um outro neurotransmissor. Quando vocês chegam aqui no culto dos jovens e aí vocês se veem depois de uma semana sem olhar no rosto, porque conversar, vocês conversam pelo WhatsApp, né? O que você sente? Olha que legal, nos encontramos novamente. Por que existe essa sensação gostosa? Porque a ocitocina foi liberada no seu organismo. O que a neurociência diz? Que na hora do orgasmo, grandes quantidades de ocitocina são liberadas no corpo. Por quê? Por que na hora do orgasmo é a hora que libera mais ocitocina? Porque ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio da cola dos relacionamentos. Qual o relacionamento que tem que ter mais cola na vida? O casamento. Você foi criado para ter quantas esposas? Tem certeza? Fala mais alto, mano, com convicção. Quantas esposas? Quantos anos você tem? 20. Esqueci seu nome, perdão. Arthur. O Arthur com 20 anos chega aqui e fala assim: eu vou casar. O que um cara de 20 anos costuma ouvir quando fala eu vou casar? Está muito novo. O que ele tem que fazer? Olha o conselho. E isso é o conselho que todo mundo dá. Você é muito novo, cara. Você tem que aproveitar mais a vida. Aí imagina eu com 20 anos assim. Peraí. Eu falei que queria casar. A pessoa fez uma cara: você tá doido? Casamento não deve ser tão bom assim. Então eu tenho que aproveitar mais a vida. Se casar é ter a mesma pessoa para o resto da vida, não deve ser tão bom pela resposta que me deram. E eu tenho que aproveitar mais a vida. Pô, vou ficar com todo mundo que eu conseguir ficar, aproveitar o máximo na promiscuidade. Lá na frente eu caso com alguém. É isso que eu entendo implícito nessa frase. Então é o conselho do diabo dentro da igreja. Quem instituiu o casamento? Deus faz algo ruim? Não. Por que Deus fez o nosso cérebro para liberar ocitocina em maior quantidade na hora do orgasmo? Porque quando você se relacionar com a sua esposa, isso vai gerar essa cola, essa conexão entre vocês.
Quanto mais ocitocina, mais conexão. Quanto mais ocitocina, mais eu quero me relacionar com essa pessoa. Então eu vou ficar casada com ela 10, 20, 30, 40, 50 anos. E eu vou querer só essa pessoa e vou querer cada vez mais. Deus já te fez biologicamente para ter uma esposa, um marido para o resto da vida e ser plenamente satisfeito com isso a cada dia mais. Quando eu falei isso numa igreja lá em Campo Grande, que tem Ministério Vida Pura hoje, o pastor Assis estava sentado aqui e falou: agora eu entendi. Eu fiquei até com medo, né? O que esse cara vai falar? O que você entendeu, pastor? Não, é que eu tenho um caso aqui na minha igreja. Na verdade são amigos. Um senhor de 64 anos com a sua esposa de 62 vieram me procurar pedindo aconselhamento. E a irmã foi ali de braço dado com o marido, sabe? Olhando para o chão, toda envergonhada. E o marido chegou para o pastor Assis e falou: pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Fala, meu irmão. É pecado ter relação sexual no capô do carro? Aí o pastor Assis: meu irmão, me explica direito essa história. Falou: sabe o que é, pastor? A gente tem uma chácara. E aos finais de semana nós vamos nessa chácara. E lá acontecem essas coisas. Aí o pastor: de quem é o carro? É nosso. Tá? De quem é a chácara? É nossa. E tem uns vizinhos que ficam ali em volta olhando. Não, pastor, é tudo mato. É uma chácara muito longe uma da outra. Ninguém vê nada. Aí o pastor: meu irmão, então não tem pecado nenhum, aproveita. E aquela irmã de 62 anos? Abriu um belo sorriso. Por quê? Mais de 50 anos de casado liberando ocitocina um para o outro, com exclusividade total. E eu tenho jovens de 25 que não conseguem se relacionar sexualmente no Vida Pura. Isso explica alguma coisa? Se eu libero ocitocina para pornografia, aonde que a conexão está sendo gerada? No mundo virtual. E isso é conexão? Não, isso vai gerar um isolamento social, vai fazer com que eu queira ficar cada vez mais recluso e antissocial com outras pessoas. Certo? Esse livro aqui diz que no final dos tempos, o amor de muitos... Isso explica alguma coisa também? E eu estou falando de coisas que acontecem na igreja. Aí chega esse homem bonitão aí. Ivan Pavlov. E o reflexo condicionado. Então veja só. Você começou a ter contato com pornografia. Novos caminhos neurais começaram a ser criados no seu cérebro que vão te induzir ao vício. E você vai voltar ao consumo pornográfico. E a masturbação? A masturbação vai vir no pacote. Quem nunca viu aí na internet que masturbação é saudável? Faz bem para o corpo. Principalmente para as meninas que precisam se conhecer. Isso é algo muito difundido na internet hoje. Aí eu pergunto: que médico renomado assina embaixo essa tese? Que especialista renomado diz essas coisas? A masturbação envia para o meu cérebro que a minha mão seca produz um atrito no meu órgão genital, sendo eu homem ou mulher. E toda relação sexual é lubrificada. Então é o atrito diferente, com a pressão diferente da mão, sendo você homem ou mulher. Então você está lá assistindo pornografia e de repente você se masturba. Aí você manda essa informação para o seu cérebro: ah, entendi. Para chegar ao orgasmo eu preciso de atrito e pressão. Você condiciona o seu cérebro dessa forma. O que vai acontecer quando você entrar no casamento? Você não vai conseguir se relacionar sexualmente com a sua esposa. E vice-versa. Porque o cérebro já foi condicionado a sentir prazer com atrito e pressão da mão. Os meninos sofrem de disfunção erétil, ejaculação precoce ou não conseguem ejacular. E as meninas sofrem de não sentir prazer com o marido. Eu falei isso numa rádio e as duas primeiras pessoas que ligaram lá foram mulheres, falando: essa é a minha vida.
Não tem nada de saudável. Vocês já viram algum atestado de óbito que diz causa da morte, abstinência sexual? Isso não existe. Mas o que vamos fazer com os nossos jovens cheios de hormônios? Ué, Deus criou eles errado? Nós que temos preconceitos e achismos errados. O Ivan Pavlov, ele descobriu o reflexo condicionado. E aí volta o nosso amigo do café. O que aconteceu com o cara do café lá? Ele era um menino que, enquanto a mãe dele fazia café, ele corria para o quarto para assistir pornografia, porque ele sabia que a mãe dele jamais ia lá àquela hora. Então, enquanto ele estava ali consumindo pornografia, ele estava sentindo o cheiro do café. O que o café tem a ver com a pornografia? Nada, mas aí fez uma associação. Então, ele não pode sentir cheiro de café que remete ele ao desejo de assistir pornografia. Quem é o cara da borracha? Ele era muito pobre, a mãe dele era prostituta. Então, com 5 anos de idade, a mãe dele começou a colocar ele embaixo da cama para se prostituir com os homens. Só que o estrado da cama não era de madeira, era de pneu de caminhão. Então ele ficava embaixo da cama, sentindo aquele cheiro do pneu e ouvindo a mãe dele tendo relação sexual. E ele ficava assim, cara, a minha mãe só briga comigo. A minha mãe me trata muito mal. E nessa hora parece que ela está feliz. Ah, então é isso que eu tenho que fazer com a minha mãe para ela ficar feliz. E aí ele começou a desejar sexualmente a própria mãe. E toda vez que ele sente algum cheiro relacionado à borracha, ele sente desejo sexual, e não somente isso, ele sente desejo pela própria mãe. Quando eu falei isso numa igreja, o cara veio assim me procurar no final e falou assim, é por isso que eu não posso sentir cheiro de sabonete de erva doce? Falei, por quê? Ele falou, porque eu fui muito em casa de prostituição, e antes de ir embora eu tomava banho com sabonete de erva doce. E hoje, toda vez que a minha esposa compra esse bendito sabonete, a primeira coisa que eu tenho vontade de fazer é procurar uma prostituta. Por causa do reflexo condicionado. Ivan Pavlov começou a mostrar um pedaço de carne para o cachorro, e o cachorro começou a salivar. Sem novidade, né? Mas aí, na experiência dele, ele acrescentou um elemento, apertar uma campainha. Então ele apertava a campainha, bem, mostrava o pedaço de carne, o cachorro salivava. Apertava a campainha, mostrava a carne, o cachorro salivava. Apertava a campainha, mostrava a carne, o cachorro salivava. Até que chegou a hora que aconteceu o quê? Só dele apertar a campainha, o cachorro salivava. O que a campainha tem a ver com o sistema digestivo do cachorro? Nada. Aí ele deu o nome de reflexo condicionado, porque teve uma condição aí. O elemento da campainha, só de ser apertado, o cachorro salivar. Aonde que a pornografia é filmada? A pornografia é filmada em vários ambientes diferentes. No quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, na garagem, no carro, na rua, no parque, na igreja. Tem pornografia onde você imaginar. Em vários ambientes diferentes. O cenário que compõe a cena pornô tem um monte de elemento. Tem cama, tem cadeira, tem mesinha, tem carro, tem o que você imaginar. E tem as vestes dos atores. O cérebro não está captando só a cena de sexo. Ele está captando tudo que está envolvido na cena pornográfica. Aí está lá o Felipe, na igreja, de olhos fechados, louvando a Deus, aquele momento, quando de repente abre o olho e olha para o lado e vê a irmã de sapato de salto alto. Qual o problema da irmã estar de salto alto? Nenhum. Quantos filmes pornográficos eu vi em 12 anos que a mulher estava de salto alto? E aí, na mesma hora que eu olho para o lado e vejo aquele salto alto, me vem uma cena pornográfica na mente. Aí você fala, nossa, por que eu estou pensando nisso? Se nós fôssemos mais pentecostais, nós diríamos, o diabo se levantou. É uma seta do maligno. Não, o diabo está olhando assim falando, eu não, mano, resolve seus B.O. aí, velho. Não. Foi um reflexo condicionado que foi criado no seu cérebro. E aí, uma mesinha dessa pode disparar o gatilho. Uma cadeira preta pode disparar o gatilho. Qualquer coisa pode ter criado um reflexo condicionado em você e disparar o gatilho. Agora deixa eu te falar uma coisa. Uma criança com 8 anos de idade começa a ver pornografia. Aos 20 ela já assistiu pornografia por quanto tempo? 12 anos. Quantos reflexos condicionados já foi criado nele? Ele ainda é um jovem de 20 anos, com 12 anos de consumo pornográfico. Quantos reflexos condicionados foram criados nele?
Por isso que as pessoas saem nas ruas como verdadeiros animais, em busca de satisfazer os seus próprios desejos. E é por isso que toda ideologia progressista envolve sexo. Porque um homem excitado, uma mulher excitada não pensa. É como massa de manobra levado para qualquer lado. Você só quer satisfazer os seus desejos. Então eu tenho um caminho neural criado pela pornografia e eu tenho reflexos condicionados criados pela pornografia. Como que eu restauro essa pessoa? Mas o problema não para aí. O neurocirurgião dos Estados Unidos, Dr. Donald Hilton Jr., descobriu a hipofrontalidade nos consumidores de pornografia. A hipofrontalidade é a diminuição do córtex pré-frontal. Era sabido isso, que o córtex pode diminuir com um AVC, um acidente, com uma pancada muito forte na cabeça. Mas aí o Dr. Donald descobre que consumidores de pornografia também têm o cérebro diminuído. E aí do seu lado esquerdo tem um cérebro saudável. E no meio tem um consumidor de heroína. E do lado direito um viciado em pornografia. Aonde tem mais buraco na cabeça? No consumidor de heroína ou no consumidor de pornografia? Vocês estão vendo aí a imagem? Dá para ver direitinho? Cara, heroína é uma droga muito pesada. Consumir pornografia atrofia neurônio. O que isso significa? Que as suas capacidades cognitivas vão ser afetadas. O meu avô já faleceu, mas com 16 anos de idade ele já era casado com a minha avó. Ele já sustentava a minha avó e a filha mais velha dele, a minha tia, trabalhando numa roça com uma enxada. Nunca foi à escola, malemar sabia escrever o nome dele, mas fazia conta de matemática como ninguém. Como são os nossos alunos hoje do ensino, quinta série para frente ali, ensino médio? E aí, professor, como que é na escola? Faz o banner. Olha, dia 6, estaremos aqui na palestra, às 17h30. Traga um saco de arroz. Onde vai ser? Que horas começa? É para levar feijão? Cara, lê o banner, pelo amor de Deus. Não consegue. A informação está diante dos olhos, mas não consegue interpretar a informação. Neurônios atrofiados. O que causa uma infantilização dos consumidores de pornografia. Todo consumidor de pornografia é infantil. E vocês vão ver semana que vem que a Bíblia fala isso claramente. Não tem pecado nenhum jogar videogame, tá? Eu também gosto, e se você joga, pode me convidar, viu? Mas só fazer isso na vida não dá. O homem foi feito para tomar decisão. E aí, para onde a sua família vai? Eu pego casos de pessoas de 28, 30 anos e eu falo, e aí, meu irmão, como vai ser o futuro? Eu não sei. Como que está a sua casa? Está perdida. E o que você vai fazer daqui para frente? Eu não faço a menor ideia. Homens que não sabem como se posicionar. Isso acontece com as meninas também. Não adianta querer ter um marido de Deus e só saber postar foto no Instagram. Não dá. A gente foi chamado para muito mais do que isso. Para desenvolver muito mais do que isso. E talvez você fale assim, mas eu nunca vi pornografia. Vamos ver os filmes que você assiste, vamos ver as séries que você assiste. Tem muita pornografia ali. Muita. Seu cérebro está reagindo. E as piores consequências virão. Uma vez que isso começa a acontecer com você, não é menos capacidade cognitiva só. Você vai se tornar uma pessoa impulsiva. Quem são os impulsivos? Aqueles que fazem sem medir as consequências dos atos. Aconteceu um caso em São Paulo do avô que violentou do neto. Vocês viram isso? O neto tinha 5 dias de vida. 5 dias. E o avô violentou desse menino. E o menino veio a óbito. Como é possível uma monstruosidade dessa?
Ele é um cara impulsivo pelo vício. Ele não mede as consequências dos seus atos. O último item que está ali é a incapacidade de inibir respostas inadequadas. É nessa região do cérebro que existe o freio moral. Então eu não faço certas coisas porque o meu próprio cérebro diz não. Imagina, me dá uma vontade de arrotar aqui agora. E eu arroto no microfone, do nada. O que vocês vão pensar? Ué, o cara ficou doido? Estava falando até agora, de repente deu um arroto, ficou louco, ainda é porco ainda. Aí você fala, eu não posso fazer isso. Mas quando você perde a capacidade de frear as respostas, você começa a fazer as coisas. Você perde o freio moral. E é por isso que você consegue ver aí tantas atrocidades nas notícias. Quem assistiu aquele filme, O Som da Liberdade? Vocês assistiram ou não? Do tráfico de criança. Eu não consigo ver esse filme. Eu assisto O Som da Liberdade todos os dias. Pessoas que chegam aqui falando sobre violência contra a criança. Como eu, como pai, olho para essas notícias e reajo como? Olha que coisa mais linda e pura. Como que algo pode ser contra aí uma criança, um bebê? Como é possível alguém fazer algo, sentir desejo sexual por um ser tão pequenininho? As respostas estão aí. Aí Deus vira para nós e fala assim, agora, já que vocês estão reclamando tanto, vai lá na cadeia e vai lá trabalhar com esses caras aí que ninguém quer pôr a mão neles. Que eles apodreçam na prisão para o resto da vida. Mas que a alma se salve e encontre Jesus na eternidade. Porque uma vez que eu condeno um cara que faz isso, e é totalmente repugnante, mas eu estou consumindo pornografia, eu só sou um hipócrita, porque eu estou no mesmo caminho que ele só está mais adiantado do que eu. Nós estamos construindo uma sociedade de pedófilos, porque quanto mais cedo a pessoa tem contato com imoralidade, ela pode desenvolver isso ao longo da vida. E a maior parte dos conteúdos eróticos que o Brasil produz é para criança. As escolas são cheias de doutrinadores. Você vai virar uma pessoa compulsiva e vai querer sempre repetir. Vai se tornar uma pessoa instável emocionalmente e agressiva. A pornografia anda de mãos dadas com a violência, tanto no que sentir prazer com a violência, quanto reproduzir o prazer. Quando eu era mais novo, tinha uma música aí fora que dizia, um tapinha não dói. Hoje em dia tem um gênero pornográfico que os homens dão um murro na costela das mulheres. E o cara casa e vai fazer isso dentro do casamento dele. E casa aqui dentro. E reproduz isso dentro do casamento dele, aqui dentro. Se vocês quiserem ficar uma semana comigo vendo os e-mails e as mensagens que eu recebo, eu mostro, não tem problema nenhum. São 8 anos ouvindo todos os dias esse lixo, esses absurdos. E aí, para fechar a minha fala, vem a dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? Popularmente conhecido como Maria vai com as outras. Se todo mundo está falando, é por quê? É você se basear em achismos. E na maioria das vezes por causa das multidões. Quem lembra quando o Bolsonaro perdeu a eleição? O que aconteceu? As pessoas foram para frente dos quartéis, não foi isso? Eu dei essa palestra em Blumenau e tinha umas 4 senhoras de mais de 60 anos na minha frente e elas falaram, nós fomos. Falei, meu Deus. Falei, pois é, irmãs, então vocês vão ser o exemplo claro disso. O que acontecia? No meio da confusão, tinha uma pessoa que levantava e gritava assim, em 72 horas o exército vai entrar em ação. Não acontecia isso? O que eles falavam? Eles acreditavam. O nome disso é dissonância cognitiva. Tem alguma verdade nisso? Não. Mas a maioria está dizendo que é assim. Então o que você faz? Você acredita. Isso é dissonância cognitiva. E aí o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Lá na segunda carta, no capítulo 4, versículo 2. A minha aqui é a NVI, tá?
pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O que a neurociência chama de dissonância cognitiva, o apóstolo Paulo chama de coceira nos ouvidos. E eu te pergunto, o que todo esse caminhão de informação causa em você? Se nada, é porque espiritualmente você está morto. Porque você não se preocupa com um problema sério. Se você é viciado e te causa um choque, quem é esse cara para falar assim? É porque seu ouvido está coçando. Uma vez, abrindo para perguntas, uma menina de 16 anos levantou a mão e falou assim: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, fica à vontade. O senhor não se preocupa de ter ofendido as feministas da igreja? Olha que pergunta ousada, né? Falei, olha só. Esse livro aqui diz que o evangelho é cheiro de morte para uns e cheiro de vida para outros. Eu não sei como ele cheira no seu nariz. Agora eu vou te fazer uma pergunta eu. Que problema você teve com seu pai? Porque eu não conheço nenhuma feminista que teve o pai presente em casa. Todas elas tiveram problemas com o pai. Você pode ouvir eu aqui falar. Pode chegar em casa, abrir seu YouTube e ver alguém lá com 40 milhões de seguidores falando tudo ao contrário. E aí você fala, aquele cara lá não sabe de nada. É porque o seu ouvido coça. O vício em pornografia e masturbação é como se fosse uma moeda. De um lado, a parte neurológica. Do outro lado, a parte espiritual. Tudo que a gente viu hoje foi a parte neurológica do vício. Nós temos um cérebro com caminhos neurais, com reflexos condicionados e com atrofiamento de neurônios precisando de restauração. E espiritualmente falando, como essa pessoa está? Aí você tem que voltar aqui sábado que vem, às 17 horas e 30 minutos para saber. E aí você vai entender que o buraco é muito mais embaixo, que o fundo do poço é muito mais violento. E como que Deus trata com essas circunstâncias e com essas situações. Amém? Como vai funcionar as perguntas? O Felipe também mandou no grupo da mocidade. Pode fazer isso lá. Bom? Vai ficar atento. Alguém tem uma pergunta? Já? Felipe, é uma pergunta besta e é uma pergunta... Eu já tenho uma opinião um pouco formada em relação a isso, mas eu queria, sei lá, uma validação para ver se está certo ou se está errado, né? Mas eu acho que até pega um pouco com o que você falou. Às vezes, algumas pessoas defendem que livro, por exemplo, de Cantares, ele não deveria ser lido para solteiros, para pessoas que não casaram ainda. Como você... E muito nessa linha, né? De ter referências a sexo oral, enfim. Como você entende isso? E, enfim, se você tem uma posição em relação a isso ou não. Eu acho que é assim. Vou te dar um exemplo. Eu dei palestra para pais. E eu falei assim: papai, mamãe, você tem que falar que o seu filho tem um pênis. Que sua filha tem uma vagina. Aí uma mãe falou assim: pastor, é impossível eu falar pro meu filho que ele tem um pênis. Eu falei: quantos anos tem o seu bebê? Ela falou: 14. Eu falei: irmã, com todo respeito, não precisa falar mais nada. Na escola, ele já ouviu 42 termos pejorativos para pênis. Já acabou, já foi, está atrasado. Eu acho que o livro de Cântico dos Cânticos, com a sua beleza e a sua riqueza,
diante de uma sociedade hipersexualizada, é um parâmetro que rege o que é o sexo criado por Deus. Então hoje eu tenho homens que casam e acham que sexo é aquilo que eles aprenderam com a pornografia, eles querem reproduzir isso dentro do casamento deles. Quando na verdade a pornografia é a antítese do sexo criado por Deus. Então ele não tem um padrão bíblico do que é a verdade e acaba praticando uma mentira e destruindo o casamento. Então, claro que a gente não vai ensinar cantares na nossa escola, na nossa classe das crianças e dos juvenis. Mas os nossos adolescentes com a cabeça lotada de coisa, já poderiam começar a ter instrução bíblica do que é e o que não é. E mais do que isso, tudo está reservado para dentro do casamento. E nós vamos ver o peso de estar reservado para dentro do casamento semana que vem, quando a gente vai explorar essa parte espiritual. Beleza? Você era do time que não era para ler em hora nenhuma? Ou eu te frustrei? Essas perguntas difíceis você faz para ele, tá? E aí eu pergunto de novo: quem criou o sexo? Deus faz algo ruim? Então aqui está a essência da beleza do sexo criado por Deus. Aí eu venho dar palestra para vocês aqui e passo em frente um outdoor de óculos. Aí tem uma mulher sensualizando para vender um óculos. Então o mundo já te bombardeia e eu preciso estar ciente da verdade. O que está acontecendo? Rapidinho para terminar e passar o próximo. Os nossos filhos, eles vão para a escola sem uma base do que é o certo. E aí eles não têm parâmetro de comparação. Olha, o meu pai me disse isso. E na escola eu ouvi isso. Então isso é mentira, porque o meu pai já me ensinou isso. Não, eles chegam na escola sem saber nada. Aí eles ouvem um monte de atrocidade. Aí eles chegam em casa e falam: pai, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Mas quem te falou um negócio desse? Mas que absurdo. Não anda mais com essa pessoa, hein? Pronto, acabou. O que ficou no coração? Deus é amor, Deus aceita toda forma de amor e vamos amar e acabou. Não tem um parâmetro bíblico de uma sexualidade. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é sexo, o que vem na cabeça de vocês? O quê? O ato sexual. E o que é sexo? É algo criado por Deus para ser desfrutado dentro da aliança monogâmica e heterossexual do casamento. Não é simplesmente o ato, ele é muito mais do que isso. Muito bom. Ô, pastor Felipe, eu acho que assim, a gente, pensando aqui no nosso contexto, já, enfim, na nossa sociedade aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, a gente pode resumir provavelmente em dois grupos. Pessoas que não são viciadas e não têm nem noção que isso existe e que, enfim, quais são as consequências. E pessoas que já estão viciadas e às vezes não conseguem nem compreender a dimensão das consequências desse vício, né? E, na verdade, eu queria, não é nenhuma pergunta, fazer um pedido de um comentário seu. Eu tomei conhecimento pelo Vida Pura, que alguns dias foi divulgado por um jornal que não é cristão, inclusive, que uma tribo aqui no Brasil, isolada, que não tinha acesso à internet, eles tiveram pela aquela internet lá do Elon Musk, lá esqueci o nome da empresa, mas que, enfim, consegue levar a internet a lugares mais isolados, que as pessoas tiveram acesso à internet de alta velocidade, e o que aconteceu lá foi que a maior parte dos homens ficaram viciados em pornografia e tiveram consequências. Enfim, com certeza o senhor vai saber comentar melhor. E eu acho que isso talvez pode dar uma dimensão para o pessoal, para a gente que está inserido numa dessas duas realidades, de quais são as consequências, né? Quando a gente postou essa notícia no Vida Pura, eu tô até com ela aqui. Tribo indígena brasileira que recebeu Starlink se vicia em pornô e deixa de caçar. Qual que era o foco que a gente queria dar? Eles se viciaram em pornografia e deixaram de caçar. Aí, se arrastasse para o lado na notícia, tinha uma outra notícia, que é assim: mais de 5 milhões de jovens não estudam e não trabalham no Brasil, diz o Ministério do Trabalho. Qual que era a relação? Os índios que estavam lá na inocência passaram a consumir pornografia, deixaram de caçar. Mais de 5 milhões de jovens do Brasil não trabalham e não estudam. Tem alguma relação essas duas coisas? Com certeza.
Vai ler os comentários do post. Ah, tinha que ser o Elon Musk. Não tem nada a ver com o Elon Musk. Ah, mas porque os índios não sei o que, não sei o que lá. Mano, a galera não tem capacidade de interpretar a notícia. A relação é essa. Os danos neurológicos te tornam uma pessoa preguiçosa, procrastinadora, irritadiça. Então assim, você não vai querer fazer as coisas. Você estimula tanto o seu cérebro que a preguiça vai vir. Que a procrastinação e deixar as coisas para amanhã vão vir. E isso vai acumular coisas para você fazer. Os índios pararam de caçar. Os jovens pararam de estudar e trabalhar. Então, o reflexo na sociedade está aí. São pessoas com muito menos capacidade de se desenvolverem profissionalmente. E isso é nítido. Vai fazer uma entrevista de trabalho hoje, é deprimente. Então, e para deixar claro uma coisa. Eu só assisto pornografia, não sou viciado. Existem só 2 grupos. Aqueles que tiveram contato com pornografia e falam assim, coisa nojenta, eu nunca mais vou pôr o olho nesse negócio. E o outro grupo, interessante. Vou voltar aqui. E volto uma segunda vez. Quando você volta uma segunda vez para o consumo de pornografia, você já começou a fazer as suas alterações cerebrais. Então não é que eu não sou viciado, eu só vejo de vez em quando. Não, o seu cérebro já está sendo modificado fisiologicamente falando. Você só não quer encarar a realidade dos fatos. Eu tenho uma dúvida, Felipe. Você disse que quando a pessoa começa a consumir pornografia, não é que só ela vai consumir mais e mais, mas que ela vai caindo cada vez mais. Então, é possível, por exemplo, alguém que começou a consumir uma pornografia hétero, assim, e daqui a pouco deseja crianças, animais, e essa é a consequência? Eis-me aqui, um exemplo disso. Que com 12 anos teve o primeiro contato com pornografia. E com 24 anos, pouco antes de ver a pregação do Paul Washer, e ali a coisa começar a mudar, eu me vi assistindo um vídeo de uma mulher e um animal. E aí eu fiquei excitado com aquilo. E aí, de repente, eu larguei o computador lá, fui tomar banho, comecei a me esfregar. Só que eu não estava sujo por fora, eu estava sujo por dentro. E ali no banheiro eu comecei a falar assim, Deus, eu contaminei a minha alma, Deus, eu contaminei a minha alma, Deus, eu contaminei a minha alma. Porque eu estou sentindo o desejo em algo que é abominável. E isso é a consequência natural do vício. E quanto mais cedo a pessoa começa a ter contato com pornografia, mais cedo ela passa a sentir esse tipo de desejo. Esse é um grande agravante de tudo. Então a gente é de uma geração de quase 40 anos que começou a ver pornografia na década de 90, lá na banheira do Gugu, aquela palhaçada toda que eu já até citei aqui, que esperava chegar final de semana para assistir um filme pornográfico que passava de sábado para domingo numa determinada emissora, diante de uma geração que tem a um clique 24 horas por dia, 7 dias por semana, das coisas mais abomináveis que existem. Então, sentir desejo pelo abominável aquilo que era abominável passa a ser desejável e quando você menos espera, você está praticando. Eu trato com alto escalão de igreja, pastores de renome, que fazem coisas pesadíssimas. Tudo começou lá com o desejozinho dele de ver pornografia, lá atrás. Pastor, eu queria fazer uma pergunta de ordem um pouco mais prática, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre como vocês costumam tratar, principalmente com jovens, mas eventualmente adultos também, que se prendem a essa faceta psicológica, neurológica do vício, para argumentar o seguinte: não, eu estou preso nisso aqui, meu cérebro já está condicionado, eu simplesmente não vou mais lutar contra isso, eu vou ignorar o problema espiritual pelo qual eu estou passando, eu vou ignorar que isso é um pecado diante de Deus e vou me apropriar dessa ideia, continuar no meu pecado. Quer dizer, continuar nessa prática, porque no fim das contas eu estou condicionado a isso, eu estou fadado a esse erro e eu não vou sair disso. Como vocês costumam tratar disso? É assim, até é interessante que a menor parcela dos nossos alunos e alunas são jovens. Muito pouco. A maior parte das pessoas que o Vida Pura trata é de 35 anos para cima. O que acontece com a galera da sua faixa etária? Eles vivem num universo que é assim: isso não é um problema para mim. Quando eu quiser parar, eu paro.
e encara a situação não como, eu não vejo como assim, para mim não tem mais jeito, mas como assim, olha, tá beleza, é só um probleminha aqui, mas daqui a pouco eu paro. Dos 35 anos para cima, esse cara já perdeu a esposa, já perdeu o emprego, tá tudo dando errado na vida dele. Aí ele entra no Vida Pura. Esses dias mesmo, a gente recebeu a inscrição de um aluno. Eu falei, quanto tempo faz que você conhece o Vida Pura? Ele, 4 anos. Eu falei, mas há 4 anos atrás você não tinha um problema? Tinha. E por que você não entrou antes? Porque eu achei que eu resolvia sozinho. E por que você entrou agora? Porque a minha esposa pediu o divórcio. Então, assim, na internet a gente faz um trabalho de conscientização do vício, do pecado e que existe um caminho de restauração. Então, todo post, Instagram, YouTube vai buscar isso. Conscientização do vício, do pecado e que existe um caminho de restauração. Os mais jovens dão pouca importância. Os mais velhos já perderam muita coisa e acabam entrando para serem restaurados. Então, é nessa fase que eles olham assim e falam, para mim não tem mais jeito. Já tentei de tudo. E ao conhecer o nosso método, que a gente faz simultaneamente a parte neurológica e a parte espiritual, aí eles encontram um passo a passo prático. Vida Pura trabalha com o programa de renovação da mente. Para que haja a substituição dos caminhos neurais criados pela pornografia por caminhos neurais puros. A substituição do método do hábito impuro pelo hábito puro. Nós fazemos isso através de exercícios. O cérebro é um músculo. Então, se você quer um músculo maior, você faz o quê? Vai para a academia. Aí você chega na academia, tem 8 exercícios diferentes para o bíceps. Aí você fala, para que tudo isso? É o bíceps, é um músculo. Para que eu vou fazer 8 exercícios diferentes? É porque é nessa variedade que o músculo se desenvolve. O cérebro é a mesma coisa. É na variedade de exercícios que ele vai se desenvolver. Só que é um problema de ordem espiritual, é pecado também, é um problema de caráter. Então, nós aplicamos 180 exercícios neurológicos baseados na Bíblia. Então, são todos exercícios bíblicos, aonde vai trabalhar simultaneamente o seu cérebro, porque os exercícios são variados, vai forçar a sua atenção, mas são bíblicos, para tratar o seu coração simultaneamente. Por isso que a logo do Vida Pura é o coração, com os pontos, caráter, mente e a cruz no meio. Só Cristo, só o Evangelho traz a resposta definitiva e a restauração. Nós vamos para a última pergunta agora. Uma pergunta que foi enviada pelo formulário. O Felipe vai ler para nós essa pergunta. Pastor, perguntaram, como perdoar um abusador? Eita. Isso tem muito no Vida Pura. O perdão em casos assim não é algo que acontece do dia para a noite. Mas é um processo de ressignificação do passado, entendendo que existem porquês nas nossas vidas que nós não teremos respostas. Deus, ele não está interessado em responder todos os nossos porquês. Mas para tudo existe um para quê. E esse para quê é para que de alguma maneira o nome dele seja glorificado e a sua vida alcance outras pessoas. Então, quando as pessoas chegam no Vida Pura em casos de abuso, nós trabalhamos a ressignificação do passado delas, à luz do Evangelho, para mostrar um propósito de vida. E quando eles entendem esse propósito de vida, é nessa hora que eles conseguem liberar perdão para os seus abusadores. Tem o testemunho do Wesley, no YouTube, do Vida Pura. O Wesley, a mãe dele morreu no colo dele quando ele tinha 14 anos de idade. Ele foi morar na casa de um irmão e começou a ser abusado e começou a apanhar muito. E aí foi descoberto esses casos, ele foi levado para a casa de outro irmão. E nessa outra casa ele continuou sendo abusado por outra pessoa e continuou apanhando muito. E a vida dele foi assim até os 18 anos de idade, quando ele conseguiu morar sozinho. Aí a igreja dele construiu um puxadinho para ele lá na casa de uma outra pessoa, que liberou o terreno. E aí ele foi morar sozinho com a irmã dele de 14 anos. Então ele chegou para nós assim, destruído. Hoje ele entende o passado dele, entende um propósito de vida, e por causa desse propósito ele conseguiu perdoar os abusadores dele. Quanto tempo demorou isso? Anos.
O que a gente não pode ter é pressa nos processos. Hoje em dia a gente quer tudo muito McDonald's, sabe? Solução imediata. Não, aqui tudo é processo. Quanto tempo demora para um cérebro desse ser restaurado? Meses e anos. Quanto tempo demora para viver esse processo de perdão? Meses, talvez anos. Mas se a gente for passo a passo, a gente chega lá. A gente só não pode ter pressa de querer chegar no final de tudo. E hoje em dia a gente não tem muita paciência nem de viver os processos e nem de querer resolver problemas. Vamos resolver isso logo porque é assim que a gente ganha um selo de, olha, nós somos bons no que fazemos. Não. Tudo tem um tempo e casos difíceis demandam tempo e dedicação. Foi claro? Amém?